Como dominar qualquer assunto rapidamente? É uma baita pergunta, não é verdade? Porque muitas vezes a sensação que fica é de passar horas e mais horas lendo um material e no dia seguinte parece que tudo simplesmente evaporou. O esforço é gigantesco, mas a retenção é mínima. Felizmente, a ciência cognitiva e as práticas de gestão de tempo oferecem uma saída super clara e objetiva para esse problema. E a ideia deste conteúdo explicativo de hoje é justamente essa: combinar essas estratégias de gestão de tempo com o que a ciência diz sobre a nossa mente. Tudo para construir um sistema prático, de verdade. O foco aqui é otimizar rotinas e estudos para criar uma base sólida de aprendizado. É pegar um tópico super complexo e transformar em um conhecimento que fica para a vida toda. Para chegar lá, o caminho vai ser dividido em 4 partes bem diretas. Primeiro, os fundamentos da produtividade. Depois, a famosa técnica de Feynman. Aí vamos ver a diferença entre construção e consolidação e fechar com o ciclo de aprendizagem definitivo. Então, vamos mergulhar direto na primeira parte, os fundamentos da produtividade. Antes de tentar absorver qualquer informação nova, a gente precisa garantir que exista tempo de qualidade na agenda. Aprendizado profundo exige foco, e foco, claro, exige uma rotina bem estruturada. O que nos leva diretamente para esta ferramenta incrível, a matriz de Eisenhower. Ela ajuda a priorizar atividades usando 2 métricas básicas: urgência e importância. O grande segredo da produtividade não é fazer mais coisas o tempo todo, mas sim focar no quadrante certo. O aprendizado de verdade, aquele desenvolvimento pessoal pesado, mora ali no segundo quadrante. São aquelas tarefas muito importantes, mas que não são urgentes. Sabe? Ler aquele livro técnico ou tirar um tempo para planejar a semana. Se esse tempo não for ativamente protegido, a rotina vai ser engolida pelas urgências do dia a dia. E tem mais uma coisa. Existe uma ilusão gigante na nossa sociedade de que fazer várias coisas ao mesmo tempo é o auge da eficiência. Mas, na real, a multitarefa só fragmenta a atenção. Aumenta muito a chance de errar e ainda consome um tempo precioso de adaptação do cérebro a cada troca de contexto. O poder verdadeiro está no monotasking. É dedicar energia total a um único tema por vez. É literalmente a única maneira de mergulhar na complexidade e extrair uma compreensão genuína. Bom, com o tempo protegido e o foco calibrado, vamos para a segunda parte, a técnica de Feynman. Richard Feynman foi um físico vencedor do Prêmio Nobel e ele era tão genial em ensinar que ganhou o apelido de o Grande Explicador. Tem uma citação do Mortimer Adler que ilustra isso perfeitamente. A pessoa que diz saber o que pensa, mas não consegue expressar, geralmente não sabe o que pensa. É exatamente essa a premissa de Feynman. Ficar usando jargões técnicos o tempo todo muitas vezes é só um escudo, uma máscara para esconder uma profunda falta de entendimento. O teste de fogo não é recitar termos complexos, mas sim ter a habilidade de traduzir a complexidade para uma linguagem universal. E os dados apoiam muito essa ideia. Dá uma olhada nessa pirâmide de aprendizagem. Ela mostra que impressionantes 90% de uma informação fica na nossa cabeça quando a gente ensina isso para outra pessoa. Por outro lado, a leitura puramente passiva garante uns 10%. E olhe lá. Explicar algo acende conexões neurais que a simples leitura jamais conseguiria acessar. Então, como colocar isso em prática? A técnica de Feynman tem 4 passos incrivelmente simples. Primeiro, escolher o assunto e anotar no topo de uma folha. Segundo, escrever uma explicação completa, mas como se estivesse ensinando a uma criança de 12 anos ou a alguém totalmente leigo. Terceiro, e esse é o passo crucial, identificar exatamente onde a explicação engasgou ou ficou confusa e voltar para o material original para tapar esses buracos. E quarto, simplificar ainda mais, tirar qualquer jargão técnico que tenha sobrado e adicionar uma analogia bem clara. O grande segredo aqui é perceber o que acontece naquele terceiro passo. A mágica ocorre exatamente quando a explicação quebra. Quando falta palavra ou a lógica não fecha, o cérebro está literalmente apontando um holofote para a exata lacuna de conhecimento que precisa ser estudada de novo. Não tem perda de tempo revisando o que já está dominado, a atenção vai de forma cirúrgica para o ponto fraco. E usar analogias no quarto passo é o que torna o entendimento totalmente intuitivo. Vamos pensar na fotossíntese, por exemplo. Explicar usando estruturas celulares pode ser meio árduo. Mas e se a gente comparar com o preparo de uma refeição? Imagine o seguinte: o gás carbônico e a água são os ingredientes. O cloroplasto lá da folha é a panela. A luz do sol é o fogo do fogão que fornece energia. E a clorofila no fundo da panela captura esse calor para misturar os ingredientes. O prato principal que sai daí? A glicose. De repente, um conceito biológico super complexo faz todo sentido de forma imediata. Certo.
Vamos avançar para a parte 3 e entender como isso se constrói dentro do cérebro com a lente da ciência cognitiva moderna. É aqui que a gente separa quem só estuda de quem realmente aprende. Existe uma armadilha enorme no aprendizado chamada ilusão de competência. Sabe quando um texto é lido e relido de forma passiva? O cérebro reconhece as palavras e cria uma falsa sensação de familiaridade. É muito fácil confundir esse reconhecimento com o conhecimento real. Aí, na hora da prova ou na hora de aplicar isso no trabalho, dá um branco total, porque as vias neurais de recuperação daquela informação nunca foram exercitadas. Para fugir dessa ilusão, a ciência sugere uma dupla imbatível. De um lado, temos a técnica de Feynman, que faz a construção. Ela força o cérebro a organizar a informação e criar um modelo mental coerente. Do outro lado, entra o Active Recall, ou a prática de lembrança ativa, que faz a consolidação. Isso significa fechar o livro e forçar a mente a buscar a resposta sozinha, fortalecendo as conexões neurais. O erro mais comum é tentar consolidar um conhecimento que nunca foi bem construído, ou então construir tudo lindamente com a técnica de Feynman, mas nunca testar isso ativamente para aprender na memória de longo prazo. O que nos traz para a nossa sessão final, o ciclo de aprendizagem. É aqui que vamos juntar produtividade, teoria da construção e prática de consolidação num fluxo de trabalho único e incrivelmente eficaz. Hoje em dia, a tecnologia levou tudo isso para um novo patamar. Ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, podem atuar perfeitamente como leigo ou a criança da técnica de Feynman. Dá para dar um comando simples para a inteligência artificial assumir o papel de um aprendiz e fazer perguntas interativas sobre a explicação. Quando a máquina pergunta, tá, mas de onde vem essa energia que foi mencionada? E a resposta não está na ponta da língua? Bingo! A ferramenta acabou de identificar um ponto cego no aprendizado que precisa ser revisado. Então, o roteiro definitivo para construir aquele conhecimento de longo prazo é este aqui. Primeiro, a construção. Usar a técnica de Feynman, quem sabe até com a ajuda da inteligência artificial, para garantir que o conceito faça total sentido lógico. Segundo, a consolidação. Testar ativamente essa memória sem consultar anotações. E terceiro, a repetição espaçada. Revisar esses testes em intervalos estratégicos de tempo para combater a curva de esquecimento do cérebro. Esse fluxo resolve o problema da retenção de forma permanente. E a pergunta que fica para fechar a nossa análise é muito clara. O foco hoje está em construir um conhecimento duradouro ou apenas em decorar informações para usar amanhã e esquecer logo depois? Aplicar esses passos simples de produtividade e ciência cognitiva pode realmente transformar a maneira de dominar qualquer assunto. Se este conteúdo explicativo ajudou a repensar a rotina e os estudos, fica o convite para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo no YouTube, deixar um comentário com as dúvidas e compartilhar com quem também precisa dessas estratégias. Até a próxima Análise Profunda.